gentileza, coloca a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, mais uma vez nós estarmos aqui na sua casa, Senhor, celebrando a vida, celebrando o Senhor, louvando, dizendo o quanto o Senhor é santo, Senhor. E como diz a sua palavra, sejam santos porque eu sou santo. Deus, se nós quisermos nos relacionar com o Senhor, meu Pai, não há outro jeito, não há outro caminho, Senhor, senão a santidade. Porque a sua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E como o Senhor é santo, nós precisamos de santidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda a enxergar o óbvio. Nos ajuda a enxergar, meu Pai, as coisas mais óbvias, que muitas vezes nós estamos ignorando, Senhor. Não tem como nós vivermos com o Senhor, termos um relacionamento com o Senhor, vivemos tantas vitórias e bênçãos e promessas que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai, distantes, na carne, vivendo por sentimentos e emoções, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai, nos ajuda a destruir as fortalezas, meu Pai, do orgulho, da rebeldia, Senhor. Nos ajuda a vencer tudo aquilo que nos afasta do Senhor, meu Pai. Porque o mundo está um caos, famílias, meu Deus, estão um caos, jovens, meu Pai, estão com a sua mente totalmente destruída, porque estão tirando o Senhor da vida, da rotina, estão tirando o Senhor de todos os lugares, meu Pai. Não é à toa que o mundo está essa bagunça, porque cada vez mais o diabo tem cegado vidas, e muitos têm acreditado que Deus é mais uma religião, Cristo é mais uma porta. Não, Senhor, os resultados estão por toda parte. Aqueles que se afastam do Senhor estão cada dia mais destruídos, medicados, aflitos, vazios. Mas aqueles que conhecem o Senhor, que perseguem o Senhor, esses estão vencendo, meu Pai. Esses têm alegria de viver, esses têm satisfação, esses têm sonhos, esses têm vencido, porque têm vencido a própria carne, têm vencido sem os seus próprios desafios internos. Então nos ajuda a enxergar isso, Senhor, que distantes do Senhor não há vida, há apenas um jeito muito triste de sobreviver. Nos ajuda a enxergar isso, para que nós venhamos a Te conhecer, meu Pai, que nós venhamos a perseguir esse alvo, que nós venhamos a olhar para o Senhor, que nós venhamos fazer como Josué, não desviar os nossos olhos, meu Pai, mas olhando somente para o Senhor, ficando somente com a palavra, não ser guiado por emoções, pensamentos, pessoas, opiniões, meu Deus, mas que sejamos guiados pela sua verdade, pela única verdade, seguir pelo único caminho que é o Senhor. O Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então se nós não estivermos alinhados ao Senhor, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se nós não estivermos alinhados com o Senhor, meu Pai, nós já estamos fora do caminho, nós não estamos na verdade, nós estamos distantes, meu Pai, indo para a autodestruição. Então abra a mente de cada um de nós, meu Pai, para que nós venhamos a ter esse desejo profundo nos nossos corações, de perseguir o Senhor, de caçar o Senhor, meu Deus amado, todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos a ter um coração, meu Pai, pelo menos um pouco mais parecido como o de Moisés. Senhor, nem nos mande na frente, não, porque não tem diferença, meu Pai. Se o Senhor não for conosco, que diferença nós teremos? Não tem prazer, não há alegria, Senhor, numa vida que não tem o Senhor, onde nós não incluímos o Senhor na nossa vida. Sonhos não têm realização, bênçãos, meu Pai, se tornam maldição. Tudo aquilo que poderia ser algo bom se torna algo triste, vazio. Então nos ajuda, Senhor, a perseguir isso, esse coração quebrantado. Muitos fazem tantos sacrifícios, meu Deus, para a carne. Nós estamos nessa época do ano, onde tantos, meu Pai, passam aí 10 meses do ano, se preparando, se endividando, se
adoentando, meu Pai, mas porque eles têm algo, meu Deus, um propósito que vai levá-los à destruição. E quantos, meu Pai, que poderiam usar da sua vida para atrair vida, atrair bênção para a própria vida, Senhor, mas não têm disposição, são preguiçosos espirituais, são preguiçosos para as coisas mais importantes da vida, que é o Senhor, que é a nossa família. Estão buscando coisas vazias, meu Pai, coisas inúteis e fúteis. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, abre os nossos olhos, que nós não venhamos perder mais um dia das nossas vidas, porque um dia é muita coisa, meu Pai. Um dia pode determinar o nosso futuro, o nosso destino, para o bem e para o mal. Uma escolha errada, Senhor, nós podemos determinar as nossas gerações, a nossa descendência. Nós podemos arruinar com tudo, meu Pai. Nós temos tantos exemplos na sua palavra, que pessoas que tomaram uma decisão e foram tão abençoadas, meu Pai, mas também pessoas que tomaram uma decisão e foram tão derrotadas. Nos ajuda, Senhor, a enxergar as coisas antes que seja tarde demais. Que não sejamos como Eva, meu Pai, que teve que perder tudo para perceber o quanto eles eram abençoados, o quanto ela tinha do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abra as nossas mentes, tem misericórdia de nós. Se falamos coisas, pensamos, fizemos algo, Senhor, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós estejamos aqui não somente com o nosso corpo, mas com o nosso espírito, alertas, vigilantes, buscando Te agradar. Que nós venhamos a sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos. Que nós venhamos terminar este dia muito mais abençoados do que quando começamos. Porque todos os dias nós tomamos milhares de decisões. E que a maioria delas, pelo menos, meu Pai, tenha sido boas decisões baseadas na Sua palavra. Para que dia após dia nós venhamos a construir realmente o futuro que nós queremos viver, meu Pai, em nome de Jesus. Fala profundamente a cada coração, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, abençoa cada um que está nas igrejas, cada um que está pela nossa igreja virtual, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, com grandes bênçãos e que possamos viver o melhor ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós Te amamos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Você está preparado? Amém. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por favor. Boa noite, pessoal da transmissão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fala comigo, por favor. O orgulho é a raiz de todo pecado. O orgulho é a raiz de todo pecado. Deus nunca aceita uma situação intermediária. A palavra é muito clara quando ela diz, ou você é frio, ou você é quente, você estará sempre por cima, nunca por baixo, por cabeça e nunca por cauda. Então nunca tem esse meio termo. A pior condição é nós estarmos no mais ou menos, na condição de mornos. Porque o morno, como a gente já falou, é aquele que se engana. É aquele que não se lança de verdade no Senhor, mas ele também não se lança de verdade no pecado. Ele tem o pior de tudo. Ele não toma uma decisão. Ele fica naquele meio termo. E a palavra é muito clara o que acontece com aquele que é morno. Ele é vomitado. Você não gosta de café morno, mas você também não toma um sorvete morno. Então, morno não presta. Então, nós precisamos tomar a decisão. De tempos em tempos vem uma palavra como essa sobre o orgulho, para voltar e nos trazer a consciência novamente, para nós nos mantermos na linha estreita da vida. O orgulho é a característica que mais
nos faz parecidos com o diabo. Você sabia disso? Sim ou não? Pois é. Se eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, ao invés de eu me parecer cada dia mais com o Senhor Jesus, eu me pareço cada dia mais com o diabo. Porque o pecado do diabo foi esse, foi o orgulho. O orgulho é a raiz do pecado. Onde tem orgulho, tem rebelião. Onde tem orgulho, tem egoísmo. A gente falou recentemente de Uzias, que foi um rei poderosíssimo. Mas naquele momento onde ele estava mais abençoado, mais honrado, ele se tornou orgulhoso. E a palavra é muito clara quando diz que foi aquilo que causou a queda dele. Porque o orgulhoso, ele vai criar deuses. Ele vai criar ídolos. Ele nunca está errado. Ele nunca admite os próprios erros. A gente vê muito bem o exemplo, por exemplo, de Adão e Eva, que eles agiram com rebelião e com arrogância. Vocês lembram que se eles se arrependeram, se eles se prostraram diante do Senhor, se eles pediram uma segunda chance, misericórdia? Alguém lembra disso? Lá em Gênesis 3, está lá na sua Bíblia? Ou no 2? Você leu no 2? Não tem. Eles fizeram o quê? Eles apenas justificaram. A culpa foi do diabo, a culpa foi da minha esposa. Só faltou a serpente falar, a culpa foi da árvore. Então ninguém assumiu responsabilidade. Todo mundo ali apresentou um motivo. É o que o orgulhoso faz. Pode prestar atenção. O orgulhoso, ele sempre tem um bom motivo para justificar a situação dele. Ele fala, não é que eu sou orgulhoso, é por conta disso, daquilo, da pessoa tal, da situação tal, daquela circunstância. Ele esquece dele. A gente vê outro exemplo de Nabucodonosor, que caiu também pelo orgulho. Ele teve tempo para se arrepender, mas ele não aproveitou a oportunidade que ele teve. Ele achou que nunca ia acontecer. Esse é o problema do orgulhoso também. Ele tem um senso de impunidade. Mas então ele caiu. E depois que voltou à consciência, Nabucodonosor, ele reconheceu que ele era orgulhoso, ele assumiu todos os erros dele, depois dele comer grama. Então ele demorou para sair daquela situação, mas ele saiu. Então a gente precisa aprender com a palavra a buscar sabedoria, e a sabedoria ela me ensina a buscar ainda mais sabedoria, e ela começa de temer a Deus. Ela começa com humildade, porque o humilde ele teme a Deus. Então se nós não formos sábios o suficiente, a gente corre um sério risco de mais cedo ou mais tarde, a gente entrar num problema, como Nabucodonosor. Quando a gente é sábio, a gente trabalha para evitar pegar problemas com as nossas próprias mãos. Mas, se a gente não tem essa sabedoria, a gente vai entrar num problema. E depois que entra, aí só Deus sabe quanto tempo que isso vai levar. Porque agora eu tenho que entrar num processo. Então, onde tem orgulho, vai ter rebelião. O diabo se rebelou contra Deus. Muitos têm se rebelado contra Deus por não querer obedecer a palavra. Ele decidiu não obedecer a palavra. Mas a gente não diz assim, não, eu não quero obedecer a palavra. A gente simplesmente não está disposto a fazer. Isso é rebelião. E a gente precisa levar isso com muita seriedade. Saul é um ótimo exemplo disso. Samuel disse que rebelião é como feitiçaria e arrogância como idolatria. Então eu tenho certeza que ninguém aqui tem deuses, né? Você não ajoelha diante de nada, né? Mas muitos têm um outro Deus que é pior, que é um Deus disfarçado, que é o orgulho. Ele se torna um Deus na nossa vida. Saul foi dominado pela cegueira. A gente vê, quando ele diz que o Senhor o havia rejeitado, que ele tentou convencer Samuel de todas as maneiras de que o que ele fez estava certo, tinha uma explicação, mas não teve jeito. Nós temos que ser do sim, sim, do não, não. Saul, ele estava sempre perdido, sempre nos lugares errados, nos momentos errados. Ele fez um monumento para si, em sua homenagem.
Aí quando não teve jeito, ele foi lá e falou, não, porque foi para os soldados, né? Os soldados estavam querendo, né, poupar as coisas. Depois ele colocou até em Deus, não, na verdade, ô Samuel, eu separei esse monte de animais para oferecer ao Senhor em sacrifício. Olha só, tinha um bom motivo, a gente sempre apresenta um bom motivo. Aí Samuel explicou para ele, disse para ele que Deus se importa mais com obediência do que aquilo que você vai ofertar. Ele está mais preocupado com a obediência do que com o sacrifício. Não, mas eu desobedeci por um bom motivo. Não, ele quer obediência. Então a gente pode estar fazendo muita coisa. Ajudando pessoas, fazendo propósito, envolvido com muitas coisas, mas se nós estivermos em desobediência, nós já estamos no lugar errado. A gente pode estar aqui na igreja, ouvindo a palavra, você pode gastar aí 2 horas para chegar aqui, pegou chuva, pegou trânsito, pegou dificuldade, se sacrificou a sua energia para estar aqui, ó. Não, vou priorizar Deus. Mas será que nós estamos desobedecendo princípios? Porque se eu desgasto e faço tudo isso, mas eu estou desobedecendo princípios, eu estou me rebelando contra a palavra, eu estou me sabotando. E a gente não pode aceitar perder tempo na vida. Então uma pessoa que ela vive tendo problema com todo mundo, ela é orgulhosa. Mas o que acontece com o orgulhoso? Ele se faz de vítima, ele fala que ninguém gosta dele, ele fala que as pessoas perseguem ele, quando na verdade, o que essa pessoa faz é fazer as coisas ao próprio modo. É igual aquelas crianças, né, que falam que todos os professores perseguem ele, ninguém gosta dele, mas não fala que ele não respeita, não obedece, não senta na cadeira, não fica quieto, fica saindo toda hora, mas aí o professor que não gosta. Mas isso a pessoa traz para um relacionamento, ela traz para o trabalho dela, tem problema com todo mundo, mas por quê? Porque ela quer fazer do jeito dela. Ela não faz as coisas com base na palavra de Deus, mas com base nos sentimentos que ela tem, com base na própria cabeça. Saul colocou na cabeça dele que Davi queria tomar o reino dele. Saul não queria Deus, Saul queria o trono, Davi queria Deus. Naquela situação com Absalão, Davi, ele era a pessoa que mais se preocupava com as pessoas lá. Mas o que o Absalão fazia? Puxa, se eu fosse rei, eu julgaria a sua causa, eu ia te ajudar. Ele fingia que se importava com as pessoas simplesmente para prejudicar o pai dele. Mas quem amava de verdade, quem se entregava por aquelas ovelhas, quem se entregava por aquelas pessoas, era Davi. Então muitos estão aí, ó, falando mal dos outros, manipulando as outras pessoas. Por quê? Porque são orgulhosos, não querem submeter. Então o orgulhoso, ele encontra um culpado, ele começa a jogar as coisas, malícia na vida das pessoas. Então muitos ficam permitindo que o diabo domine a mente, com esse orgulho, com essa rebelião, com esse egoísmo. Um orgulhoso, quer ver ter briga com o orgulhoso? É você contrariar ele, porque são pessoas inseguras, pessoas que querem de todo jeito camuflar quem elas são pessoas complexadas, os complexados são orgulhosos, o orgulhoso sempre apresenta os seus motivos para não mudar. A gente vê que é uma criatividade, ela sempre encontra um porquê para tirar dela a responsabilidade. Ela não faz por conta do marido, por conta da esposa, por conta do familiar, por conta do filho, ela fez isso porque alguém obrigou ela a fazer, porque provocou ela, então ela nunca admite. Então são tantas situações, tantas áreas que nós precisamos vigiar, senão a gente vai quebrar princípios e atrair maldição para a nossa vida. A gente lembra daquela situação lá no livro de Daniel, do rei Belsazar, que ele se tornou orgulhoso. Ele pegou os utensílios do templo e profanou, ele achou que ele podia fazer qualquer coisa. E Daniel mostrou muito bem para ele que Nabucodonosor foi muito maior do que ele, mas ele não tinha feito aquele tipo de coisa. Ele teve respeito, ele teve reverência com as coisas que haviam sido tiradas do templo. Então uma pessoa orgulhosa, ela está sempre se sabotando.
Ela está sempre atraindo problemas para a vida dela. Uzias fracassou por conta disso. Saul tinha um grande projeto de Deus na vida dele, mas ele se sabotou. Jeroboão, ele recebeu uma promessa de que ele teria um resultado grandioso como de Davi, mas ele fracassou. Ele quis fazer do próprio jeito, ele quis ganhar as pessoas, não pela bênção, mas pela idolatria. Então, orgulho, fala comigo, orgulho e rebelião são as receitas para o fracasso. Então, se eu quiser fracassar, é só eu manter o meu orgulho, é só eu desobedecer a palavra, eu manter uma rebelião. Se eu quiser fracassar, é só agir dessa maneira. Eu vou estragar meu relacionamento com Deus, eu vou estragar meu relacionamento conjugal, vou estragar o meu relacionamento com os meus filhos, eu vou perder grandes oportunidades no meu trabalho. Por quê? Porque o orgulhoso, ele só perde a vida. E é na humildade que Deus pode agir. Fala, humildade. É na humildade, quando eu sou humilde, é que Deus pode agir na minha vida, é que Deus pode mexer nas circunstâncias, é que Deus pode tirar pessoas do meu caminho, porque eu tiro as minhas mãos, eu confio em Deus, eu coloco nas mãos de Deus, e o Senhor trata com as pessoas, o Senhor lida com as situações, o Senhor lida com as circunstâncias, por quê? Porque agora eu tirei as minhas mãos, eu estou na humildade, eu estou confiando no Senhor. Mas quando eu vivo pela carne, o que a carne quer? A carne quer vingança, a carne quer um impulso, no ímpeto, agir no descontrole. Por quê? Porque está na carne. Então nós precisamos analisar tudo isso. A gente não se submete a Deus porque a gente é bonzinho, mas porque a gente entende que isso é temor, isso é respeito, isso é reverência. Então, vencer o orgulho é uma coisa fácil, pessoal, sim ou não? Eu acho que é uma das mais difíceis que tem. Então, uma das maneiras que nós começamos a vencer esse orgulho, fala comigo, é quando eu decido andar em amor. De novo, andar em amor. O andar em amor, ele demonstra a humildade. Agir pela fé, tratar o outro bem, quando eu não quero, isso mostra obediência, isso mostra renúncia, isso mostra que eu estou perseguindo ser o verdadeiro cristão. Então, andar em amor me coloca em posições muito elevadas, muito altas. Se eu quero o favor do Senhor, eu preciso decidir andar em amor. Por quê? Porque eu estou quebrando, vencendo, rasgando a minha carne. Então eu ando em amor, e isso trabalha a minha humildade. Então eu decido ter uma boa atitude com as pessoas, eu decido me submeter à palavra, isso mostra a minha humildade. Então nós precisamos, para vencer na vida, para vencer os nossos desafios, nós precisamos passar nos testes da humildade. E isso é que traz um crescimento incrível para as nossas vidas, interno e externo. Olha aqui em Obadias 1. Fala comigo, por favor. A arrogância do seu coração o tem enganado. Olha só, você que vive na cidade, nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, fala comigo, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. A arrogância do seu coração o tem enganado, a arrogância nos engana. Fala, arrogância, ela me engana. A pessoa, ela se engana, ela fala, não, eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso. É por conta disso, daquilo, do outro. É por conta disso que aconteceu, é apenas a minha opinião. Ou ela se faz de vítima, ela se faz de coitada. Não, eu só estou comentando, é só uma opinião, só estou aqui falando do outro, mas é só um comentário. A arrogância do seu coração tem te enganado. Então a pessoa disfarça que é orgulho, ela dá outros nomes.
Ela faz comentários maliciosos, mas ela finge que é só uma observação, uma crítica construtiva. É porque ela gosta das coisas muito certas. Na verdade, ela está cega, ela está se enganando. Ela acha que nunca vai perder. Ela acha que nunca vai ter as suas circunstâncias mudadas. Mas a palavra está falando, eu o derrubarei, vai cair. Lúcifer caiu. Lúcifer foi derrubado. Aqui em Tiago 1,16 diz assim, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Fala comigo, que não muda, como sombras inconstantes. Deus muda, pessoal? Não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda, Deus não é inconstante. Tiago 1,7, olha só, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Fala comigo, por gentileza. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O instável, nós sabemos, ele não alcança nada sólido. Pode ver, a pessoa que começa e para, a pessoa que acerta, depois erra de novo, cai no mesmo erro, ele é instável. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está querendo acertar, outro dia não está nem aí, ligando para nada. O instável não chega a lugar nenhum. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ela só está recebendo maldição. Ela está perdendo credibilidade, ela está perdendo oportunidade, ela está perdendo vida, saúde, a salvação dela, o relacionamento dela com Deus. Por quê? Porque ela é instável, tem mente dividida, um dia quer, outro dia não quer. Saul foi assim, Saul foi um instável, ele perdeu tudo, ele queria trazer o povo para si, e a gente vê Davi fazendo totalmente o contrário. Davi queria levar as pessoas para Deus. Ele foi atrás da arca, ele estava no templo, ele estava lá cantando, louvando, dançando com as pessoas, agradecendo ao Senhor. Ele levava as pessoas para Deus. Por isso que ele foi tão abençoado, porque ele não era arrogante, orgulhoso, egoísta, de achar que tudo era ele. Não, se ele era alguma coisa, ele reconhece isso, é porque Deus o abençoou. Se nós somos alguma coisa, se nós temos oportunidade de ser bênção na vida das pessoas, é por conta de Deus, que nós decidimos não ser inconstantes, como as sombras, que vai passando, ela nunca está parada. Mas Ele concede graça maior, Tiago 4. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Vamos lá? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Fala comigo, por favor, mas concede graça aos humildes. Diga comigo, por favor, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Continue, por favor, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Ok, pecadores, limpem as mãos de vocês que têm mente dividida, purifiquem, fala comigo, o coração. Continue, por favor, humilhem-se diante do Senhor, e o que vai acontecer? Ele o exaltará. Como diz aquela canção, o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele exaltará. Não sou eu que me exalta, não é o fulano que me exalta, é Deus que me exalta. Mas muitos fazem ao contrário. Ele resiste a Deus, em vez de resistir ao diabo. O orgulhoso fica distante de Deus. Aproximem-se de mim, e Ele se aproximará de vocês. Não, e eu me afasto de Deus, porque eu sou orgulhoso, não quero me submeter. E nós precisamos nos aproximar do Senhor. Aqui em 1 Pedro 5 diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, o insolente, o arrogante, o desdém, o preguiçoso, o prepotente. Deus se opõe, fala comigo, frustra e derrota-os, mas dá graça, favor, bênção aos humildes.
Um dos versículos mais claros, mais fortes da palavra, é aquele de Provérbios 4:26, que diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Guarde o seu coração, porque a sua vida depende disso. É um versículo e meio, mas que resume toda a nossa vida. Se o nosso coração está amargurado, está distante do Senhor, a nossa vida também vai ser uma derrota. Se eu quiser ser uma pessoa vitoriosa, eu preciso, fala comigo, guardar o coração. Fala comigo, se eu quiser vencer, eu preciso guardar o meu coração. Isso é ser sábio. Isso é ter sabedoria. Nosso alvo tem que ser vencer. Eu preciso querer, Senhor, eu quero vencer. Mas muitas pessoas, elas não decidem vencer. Elas decidem estar certas ou terem razão. Ela não tem compromisso com a palavra. Ela só quer estar certa. Ela só quer ganhar uma briga. E muitos estão vivendo a pior vida possível, porque ela não guarda o coração. Porque ser sábio, ser uma pessoa vencedora, vai passar exatamente isso, por isso, guarde o seu coração. Ser sábio, ser um vencedor, passa por perdoar, passa por ser humilde, passa por abençoar os seus inimigos, abençoar vidas, agir em amor. Tudo isso me conduz à vitória. Você quer uma vida vitoriosa? Sim ou não? Você quer agradar a Deus? Você quer ser exaltado por Deus? Qual é a receita aqui que nós acabamos de ler? Guarde o quê? Guarde o seu coração. Você quer agradar a Deus? Quero, Senhor, então guarde o coração. Você quer ser vencedor? Quero, Senhor, então guarde o seu coração. Você quer ser exaltado? Então guarde o seu coração, para que você age em humildade. Porque guardar o coração, quando você não enche ele de bobagens e amarguras e sentimentos, você vive com paz. Quando você guarda o seu coração, você vive com alegria. Quando você guarda o seu coração, você tem leveza na sua vida. Mas uma pessoa amargurada, que pensa tudo que vem à sua mente, que sente tudo que ela tem vontade, ela é infeliz, ela é pesada. Ela escolhe viver da pior maneira possível. E para viver essa grande vida, necessariamente vai passar por uma renovação. Precisa ter uma renovação. Eu preciso, fala comigo, eu preciso destruir as fortalezas mentais. Porque o orgulhoso, ele vai ser frustrado. Ele pode estar no melhor lugar do mundo, ele não vai ver bênção, ele não vai ver alegria, ele não vai ter satisfação, ele vai fazer as piores escolhas. Ele vai ser um frustrado. Vamos repetir, por favor, pessoal. Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Continue, Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. 16:18, por favor. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Olha essa passagem de 2 Reis 5. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, mandou um mensageiro, vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Fala, eu estava certo. Ele estava certo. E qual era o problema dele, pessoal? E físico. E ele estava indignado, ele estava indo embora. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, ele tinha um filme na cabeça dele, né? E me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, nem Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando pede ele apenas que diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Naamã nós sempre lembramos como um grande exemplo de orgulho. Naamã era um homem respeitado no seu país, mas ele era leproso. E foi por ouvir uma escrava que ele deu o primeiro passo para mudar de vida. E só o fato dele ouvir uma escrava foi um sinal que ele estava desesperado mesmo. Porque ele conquistou aquele povo, era um povo subjugado. No entanto, ele estava tão desesperado que ele devia ter tentado de tudo que ele foi. Não, vamos lá, né? Como diria, né? Pior que está, não fica. E ele já tinha montado toda uma cena na cabeça dele, tinha todo um roteiro, um passo a passo, né? Ele ia chegar, ia estender um tapete vermelho, ia cumprimentar, ia passar a mão, ia invocar a Deus. Ele tinha todo um roteiro na mente dele do que o homem de Deus faria. E Eliseu teve muito discernimento. E ele foi incrível. Eliseu deu uma lição em Naamã. Ele mandou o ajudante dele, não foi nem ele que abriu a porta, mandou lá o menino de recado dele. E o arrogante tem esse problema. Ele esquece que ele está numa situação difícil. Todo arrogante ele tem uma memória curta, ele não olha para si. Então ele esquece que ele está derrotado, ele esquece que ele está frustrado, ele esquece que ele está numa dificuldade, ele esquece de tudo, ele esqueceu que ele tinha uma lepra. Ele não se enxergava. O orgulhoso, está tudo dando errado na vida dele, mas ele mantém o orgulho. Olha que desgraça. Naamã havia viajado centenas de quilômetros, e ele estava voltando da mesma forma. Falou mal do país, falou mal dos rios. E a palavra está falando com a gente. A palavra vem falando com todos nós. Mas muitas vezes a gente, ao invés de olhar para a direção do Senhor, como Naamã aqui, poderia ter olhado, né, e ficado com a direção, como o servo aqui ponderou lá para ele: Senhor, não está pedindo nada demais, né? A palavra está falando: perdoa, se submeta, né? Vive em amor, dá um passo, né? Se aproxima de mim, libera, quebra essas fortalezas, para com esse orgulho. A pessoa não, ela está mantendo tudo de ruim, está vivendo uma vida pequena, e vai vivendo. A palavra está falando, está apresentando, eu estou falando: não posso, não dá, não consigo, não é possível, não, isso é imperdoável, e eu não quero me submeter, jamais que eu vou me submeter a essa situação. Apresenta todas as desculpas, e por isso que não vence. Naamã achou que era a água que ia curá-lo, não podia ir para Abana e Farfar, rios muito melhores, cristalinos. Eu vou nesse riozinho aqui, cheio de escuro, cheio de barro. Não era água, era obediência. Fala, é a obediência que muda a minha vida. Então não é ser bonzinho, não é fazer alguma coisa considerada boa, não é ser uma boa pessoa que vai fazer a minha vida explodir, mas o que vai fazer a minha vida mudar, fala comigo, é a obediência a Deus. Muitos, infelizmente, estão voltando como Naamã, estão voltando para casa frustrados, estão terminando seus dias tristes, frustrados. Por quê? Porque não querem se humilhar diante de Deus, não querem obedecer. Deus vai fazer igual o Eliseu. Deus não vai dar o que eu quero, Ele vai dar o que eu preciso. Fala comigo, Deus vai dar o que eu preciso e não o que eu quero. Naamã ficou idealizando as coisas lá, mas Eliseu deu o que ele precisava. Vai lá e se lave, vai lá e vença esse orgulho, vai lá e quebra o orgulho dele.
Eliseu só deu o que ele precisava. A gente pode idealizar muitas coisas. A gente pode idealizar que o familiar, meu familiar, que tem que mudar primeiro. Eu posso idealizar que uma série de coisas vão acontecer. Aí eu tomo as minhas decisões. Eu idealizo muitas coisas que Deus vai preparar e alguma coisa vai mudar sem que eu tenha que fazer nada. Quando o que na verdade importa é o que eu tenho que fazer. A gente gosta muito de ficar esperando que alguém faça, que o outro mude, que as circunstâncias sejam alteradas. Não, Deus está buscando, Deus trabalha com cada um de nós de forma individual. O que importa na verdade é o que eu tenho que fazer. Então eu sei que eu tenho que vencer o orgulho, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que dar o primeiro passo, porque eu recebi a palavra. É diferente daquele que não conhece a palavra, ou está numa situação de mais ignorância, e eu que tenho a palavra aqui, eu que tenho que fazer. Quem recebe luz tem mais responsabilidade. O inseguro, ele vive assim, ele pensa no que o outro vai pensar. Eliseu não ficou preocupado com o que o Naamã ia achar, ou ia gostar, ou não ia gostar, ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. Tem gente que não dá os passos de fé por conta do orgulho. Eu não vou pedir perdão, porque ele vai achar que eu estava errado mesmo. Eu não vou dar esse passo, porque o outro vai achar que eu estou errado e o outro está certo. Não tem nada a ver com isso, isso é insegurança. Ele disse simplesmente o que ele deveria fazer. O Senhor está falando para a gente, faça assim e vai dar certo. Mas muitos acabam escolhendo como Saul. Saul se preocupava com o que as pessoas pensavam. Por isso que ele viveu aqueles resultados. Deus nos quer maduros. Fala, Deus quer que eu cresça. Davi, naquela situação onde o filho dele estava para morrer, estava doente, ele orou a Deus, pedindo misericórdia, para que ele salvasse o filho dele. Mas o menino morreu. E ninguém entendeu, porque enquanto ele estava lá, o menino estava vivo, ele estava doente, ele buscou, ele orou, ele jejuou, ele se entregou. Quando o menino morreu, ele se levantou, o pessoal não entendia, porque essa é a diferença do justo. Ele surpreende. O que todo mundo espera que aí que agora ele vai se derramar, ele vai morrer, ele vai se matar, aí que ele tem uma boa atitude. Quando ele viu que o menino tinha morrido, ele se levantou, ele foi comer, ele seguiu a vida, ele foi amar a Deus, ele foi adorar a Deus. Por quê? Porque o maduro, ele confia em Deus. Ele obedece. Ele faz o que tem sido orientado. Por quê? Porque ele quer vencer. Deus quer obediência da nossa parte. Deus não vai ter dó de mim, nem de você. Deus só está olhando se eu estou obedecendo ou não. Deus está sempre nos empurrando. Deus o tempo todo, a palavra está falando, não tenha medo. Deus está falando, levante-se. Quem que quer que eu fique num quarto escuro, deitado, remoendo os sentimentos? É Deus, pessoal? Não, é o diabo. Deus está sempre falando, levante, eu estarei com você, não tenha medo. E o diabo está falando, fica aí no quarto, desiste, não vale a pena. A bispa toda vez fala isso, se um pensamento não me dá esperança, ele não é de Deus. Porque tudo que vem de Deus é bom. Por mais que pareça ruim, tudo que vem de Deus é bom. Então, se eu dou as respostas certas, eu cresço e eu sou honrado. Mas quando eu me coloco como coitadinho, como vítima, eu só vou perder meu tempo. Afinal, como nós sabemos, Deus não responde reclamação. Deus responde o quê, pessoal? Fé. Deus responde atitudes de fé. Quem vive apresentando desculpas, buscando palavras que venham favorecer as suas emoções, esse não chega a lugar nenhum. Olha aqui em Números 11, 24. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, ele falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, fala comigo, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Ok,
Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles. Eles tiveram oportunidade, mas eles não estavam lá no lugar que eles deveriam estar, na tenda. E profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés. Josué sempre no lugar certo. Interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Olha a maturidade desse homem. Quem dera, fala comigo, quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Olha a maturidade desse homem. Tirou dele e mandou para 70 autoridades. Moisés, se ele fosse inseguro, ele falaria: não, Senhor, deixa tudo para mim. Deixa toda a unção aqui comigo, eu não quero dividir nada. Foi lá, distribuiu para 70 autoridades. Aí tinha aqueles que nem para a tenda foi, nem para a cerimônia lá foi, mas foram abençoados. Mas nunca mais profetizaram, só foi aquele momento. Foram cheios do Espírito Santo uma vez, depois nunca mais. Olha que tragédia. E Josué ainda com uma certa imaturidade falou: Moisés, meu senhor, não deixa isso. Não permita, ele está profetizando, ele nem estava lá, que coisa horrível. E Moisés, com tanta sabedoria: você está com ciúmes por mim, você está se doendo por mim, e nem eu estou ligando para isso. Quem dera se todas essas 3 milhões de pessoas fossem pessoas extraordinárias, cheias do Espírito Santo, e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Nossa, mas que bênção seria! Esse é o Espírito. Essa é a mentalidade de um líder, de um rei, de um homem maduro, de uma mulher madura. Ele não tem essa crença de que vai faltar. Josué ficou enciumado, ficou mordido. Não é justo isso. Mas Moisés deu uma lição de que o que ele mais queria é que todo mundo cresce, que todo mundo crescesse no Senhor, e que todo mundo fosse cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fosse abençoado, que todo mundo se desenvolvesse. Olha, essa é a mentalidade que a gente precisa perseguir. Que todo mundo na sua casa cresça, que todo mundo no seu trabalho seja abençoado, que todos os seus familiares sejam assim extraordinários. Que se um torce pelo outro, um ajuda o outro, um tem generosidade, todo mundo cresce. É uma mentira aquela história de que se um crescer demais vai ter mais pobreza. Não, a riqueza gera riqueza. A prosperidade gera prosperidade. A miséria, você divide miséria. Você pode multiplicar a miséria, mas você não faz nada com aquilo. Você multiplica, você aumenta a miséria, mas a riqueza também é multiplicada. Quando você vai construir um prédio, um shopping, um empreendimento, quantas coisas são movimentadas, quantas pessoas são abençoadas quando há desenvolvimento. Tanto que um dos sinais que o país está parando ou está indo bem é a construção civil. Que tudo movimenta, é banco, é aço, é areia, é tijolo, são móveis planejados, é tudo. Tudo. Tudo flui quando as coisas estão fluindo. Todo mundo é abençoado. Então essa é a mentalidade, que todo mundo cresça e avance, e progrida, e prospere, e seja rica, e abençoe todo mundo, e contrate mais pessoas, e invista mais. Essa é a mentalidade. Olha aqui em Êxodo 18. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar. Agora, outro tipo de maturidade que Moisés nos ensina. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Então vejam, Moisés estava se doando assim, dando sangue dele, permaneceu em pé de manhã até o final da tarde. Olha o desgaste físico, né? Quando o seu sogro viu tudo isso, viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo?
por que só você se assenta para julgar? E todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Estou fazendo uma coisa boa. Olha a resposta do Jetro. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Olha só, será que Moisés ficou ofendido? Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Moisés era um homem que não tinha compromisso com o erro. Ele queria acertar, ele queria crescer. Jetro disse, o que você está fazendo não é bom. Nossa, mas eu estou aqui o dia inteiro. Olha como muitas pessoas vivem, né? Olha o mimizento. Como assim? Já se sente atacado, ofendido, você não pode falar nada. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Como assim? Eu estou de manhã até a tarde, eu fico aqui em pé, e você não me valoriza, e eu estou fazendo tudo isso, e você não está reconhecendo nada. Foi isso que Moisés fez, pessoal? Não, porque ele era maduro, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu faço. E um monte de baboseiras. É muita injustiça. Ele ouviu, aceitou, dividiu a autoridade, queria que todo mundo se desenvolvesse. Ele não tinha essa mentalidade pequena, de escassez. Ele tinha uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade, fala comigo, de Cristo. Ele tinha uma mentalidade abundante, generosa. Por isso que a gente vê que ninguém mais foi como Moisés. Moisés transferia a autoridade para os outros. Moisés, toda vez que tinha alguma situação, Moisés corria lá para interferir, lá para intervir em favor do povo. Não, Senhor, não destrói, não extermina o teu povo, não, Senhor. Vão falar que o Senhor tirou de lá para destruir no deserto. Não, Senhor, vão falar do Senhor. Não faz isso. E o povo querendo apedrejar, e o povo criticando, e aí a Miriam foi falar, o Arão foi falar, o Senhor né, tem misericórdia, Senhor, não faz isso. Por isso que não teve outro, por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés, por isso que o povo ficou chorando lá tanto tempo, porque foi um homem espetacular. Os humildes e quebrantados são exaltados. Olha que homem incrível. Eles são exaltados, mas os orgulhosos são humilhados. Então, meus queridos, nessa noite, que a gente tenha trazido mais consciência do porquê muitas coisas não estão caminhando. Se eu não resisto ao diabo, ele não vai fugir de mim, eu estou resistindo a Deus, e Deus vai se opor a mim. Deus vai colocar a mão no meu peito, as coisas não vão caminhar, os meus resultados não vão acontecer, a minha família não vai prosperar, a minha vida não vai fluir, e eu estou perdendo vida, estou perdendo credibilidade, estou perdendo oportunidades por conta do orgulho, porque é a raiz dos pecados. Porque quando eu não quero me submeter ao Senhor, eu vou me submeter a alguma coisa. Eu estou me submetendo à carne, ao diabo, às minhas emoções, eu não mudo, eu não trabalho as mudanças, eu encontro culpados, eu estou fazendo toda a autossabotagem, tudo aquilo que o diabo espera que eu faça, eu estou entregando para ele. Então vamos tomar as decisões de obedecer, de sermos humildes para que o Senhor possa nos exaltar. Amém? Fique em pé com o seu propósito, por favor. E feche os seus olhos. E eu quero ler para você ainda alguns versículos. Feche seus olhos, por favor. Lembra do que nós falamos no comecinho. O orgulho me faz semelhante ao diabo. Feche seus olhos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso é tolice. Não acha que você sabe demais, não acha que você acerta mais, não acha nada, não seja sábio aos seus próprios olhos, não acha que você não erra. Não seja sábio no seu próprio critério. Não. Tema o Senhor e evite o mal. Afasta da aparência do mal. O sentimento, a gente sabe identificar muito bem quando um sentimento é do diabo ou quando é de Deus. Te traz nervoso, te traz sentimentos negativos, te traz raiva. É claro que isso é do diabo. Tema o Senhor e evite o mal. Não pensa tudo que chega até a sua mente, não sinta tudo que você quer sentir. Tenha domínio próprio. Peça ajuda ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter esse domínio próprio, misericórdia. Eu ainda tenho essa impulsividade, esse descontrole, esse ímpeto de ofender, de xingar, de brigar. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O Senhor vai endireitar os seus caminhos. Você está com a vida torta, com a vida bagunçada, com a vida toda de pernas para o ar. Reconheça o Senhor então. Reconheça, Senhor, eu tenho que te obedecer, eu quero te obedecer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Senhor, vai comigo. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, me ajuda a falar a coisa certa. Eu não quero destruir tudo de novo. E Ele endireitará as suas veredas. Eu preciso voltar para o trilho, Senhor. Eu preciso voltar a endireitar meu caminho. Minha vida profissional está uma bagunça. Meu relacionamento com os meus filhos está uma bagunça. Meu casamento está uma bagunça. Endireita, Senhor, meus caminhos, mas eu preciso me reconhecer o Senhor. Senhor, eu preciso te ouvir. Eu tenho feito tudo do meu jeito, por isso que está tudo dando errado. Eu vou fazer do jeito do Senhor. Eu não vou ser sábio mais aos meus próprios olhos. Eu não vou ser mais ser arrogante, esse teimoso, essa pessoa que espera que tudo mude, menos eu, que o meu marido, a minha esposa mudem, que os meus filhos mudem, que as circunstâncias mudem, que até o Senhor mude a palavra. Mas a palavra vem de novo para me lembrar que para me perder é muito fácil. A gente precisa andar naquela linha fininha da vida. Se a gente escorrega, a gente cai no abismo. Mas se a gente está na direção certa, os caminhos do Senhor, Ele endireita os meus caminhos. Aí eu ando no trilho certo, eu ando no lugar certinho. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. No coração me ensinas a sabedoria. Guarde o seu coração, porque a sua vida depende do seu coração. A sua vida depende daquilo que você pensa, daquilo que você sente, das escolhas que você faz, de quanto você submete ao Senhor ou não, de quanto você resiste a Deus ou resiste ao diabo, de quanto você submete às suas emoções ou quanto você submete à palavra. Guarde o seu coração, pois sua vida depende disso. Cria em mim um coração puro. Às vezes eu não tenho esse coração puro, eu preciso criar. Então fala com o Senhor, peça ajuda ao Senhor, cria em mim, Senhor, em nome de Jesus, esse coração puro. Eu sou tão malicioso, eu sou tão pesado, eu sou tão crítico. Meu Deus do céu, quanta coisa! Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não tem estabilidade, é um descontrole, é sentimentos borbulhando o tempo todo. São emoções que vão e voltam, a raiva, a mágoas, angústias, passado. Senhor, cria em mim um espírito estável. Senhor, mas eu tenho feito tantas coisas, Senhor, por que minha vida não anda? Eu tenho feito propósitos, campanhas, orações, por que a minha vida não anda, Senhor? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, não um espírito orgulhoso. Não espírito teimoso. Os sacrifícios que agradam a Deus, para de sacrificar tanta coisa, sacrifica a coisa certa. Está perdendo sua família, está sacrificando sua família.
está sacrificando a sua vida, está sacrificando a sua salvação. Peça a misericórdia do Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer um coração contrito, quebrantado. Esse o Senhor não vai desprezar. Senhor, me ajuda. Ele não vai desprezar um coração quebrantado. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Você quer fazer sacrifícios a Deus, mas eles não são sinceros? Por que não são sinceros, Senhor? O que a palavra diz? Se você for oferecer algo a Deus e lembrar que você tem um problema com o seu amigo, com o seu familiar, você deixa ela lá, você vai se acertar e você volta. Isso é um sacrifício sincero. Ah, Senhor, eu te amo, mas eu odeio aquela pessoa. Isso não é sinceridade. Senhor, eu te amo, o Senhor é tudo na minha vida, mas eu odeio aquela pessoa, tenho uma raiva daquela pessoa, queria que ela se desse muito mal. O Senhor se agrada de sacrifícios sinceros. Olha quanta coisa que a gente pode estar guardando aqui, que está amarrando a nossa vida. Busque conhecer o Senhor. Deus busca a verdade. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração, um espírito quebrantado. Derrama o seu coração, abre o seu coração, peça ajuda ao Senhor. Deus quer verdade. Deus quer verdade, Deus quer sinceridade, Deus quer humildade, pessoal. Humildade, reconheça. Para de querer estar certo, de querer ter razão, apenas tenha paz. Persiga a paz. Felizes os pacificadores, os que trabalham pela paz. O sacrifício que agrada a Deus é o coração, é o de coração. Vamos tomar essa decisão, eu não vou mais perder tempo, meu Deus. Eu vou atrair o seu favor. Faça com que o Senhor derrame o favor dele sobre você. Busque chamar a atenção do Senhor da forma correta. Atrai o favor do Senhor, ande em humildade. Você vai ver que quando nós agimos em humildade, quando nós temos sabedoria, as portas se abrem. Às vezes sua vida está travada, porque tem havido tanto orgulho aí. Não, meu problema não é esse, meu problema é financeiro. Não, o seu problema é o orgulho. O seu problema é que não está submetendo a Deus. Não, eu estou com um problema na minha saúde. Não, o seu problema é interno, é coração. É uma série de sentimentos negativos que está estourando no seu corpo. Não, meu problema está lá com meu filho. Não, seu problema está que você não submete a Deus. Você quer fazer do seu jeito. Vamos tomar as decisões inteligentes. As portas vão se abrir na vida do humilde. Deus exalta o humilde. Olha quem foi Moisés. Não houve outro igual a ele, nem antes nem depois. Porque ele tinha uma humildade, ele tinha um coração, ele queria Deus. Ele queria o Senhor de todas as formas. As portas vão se abrir. A credibilidade, você vai voltar a ter credibilidade, porque você vai ter um espírito estável. Quer perder a credibilidade? Seja instável. Ninguém vai acreditar em você, ninguém vai respeitar você, porque hoje está bem, amanhã está mal. Hoje quer, amanhã não quer. Agora faz, depois não faz mais. Começa e para. Não tem credibilidade, não tem consistência. Peça ajuda ao Senhor agora. A família será abençoada, o casamento será abençoado. Não carrega mais nada que atrasa a sua vida. Vamos tomar essa decisão. O que tem atrasado a sua vida? Está com raiva de alguém? Não quer submeter alguém? Por quê? O que a palavra está falando? É diferente de você ter uma convicção baseada na palavra. Aí você não submete ao diabo, você não submete a ameaças. Mas é diferente quando eu não quero me submeter à palavra. A palavra está falando: se aproxima de mim, eu não quero. Perdoa, eu não quero. Quebranta o seu coração, eu não quero. Não carrega mais nada na sua vida que te atrasa. Chega dessa cegueira, chega de ver problema em tudo, menos em você mesmo. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me liberta dessas correntes malignas.
Me liberta, Senhor, dessas fortalezas malignas em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Abra a sua boca. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. O orgulho é a razão da queda das pessoas. Naamã estava leproso e ele estava voltando para casa leproso. Muitos estão cheios de lepras, cheios de problemas, e ela continua voltando para a vida dela com os mesmos problemas, porque ela não quer submeter a palavra, ela não quer submeter a Deus. E se eu não me submeto a Deus, Deus se opõe a mim. Deus concede graça aos humildes, mas Deus se opõe aos orgulhosos. Chega de queda, chega de fracasso, chega de perder tempo. Não seja mais enganado pela arrogância do coração. A arrogância do teu coração tem te enganado. A arrogância do teu coração tem te enganado. Peça ao Senhor agora ajuda. Senhor, limpa o meu coração. Seja limpo em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Guarde o seu coração, dele depende a sua vida. Chega de escravidão, chega dessa escravidão de orgulho, chega desse estilo de vida derrotado, chega desse estilo de vida difícil, teimoso, que está sofrendo, está amarrado, está cheio de situações para resolver, porque não toma uma decisão. Vamos ser inteligentes, pessoal. Vamos nos submeter ao Senhor. Peça ajuda a Ele agora, fala com Ele. Senhor, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. O orgulho está destruindo a minha vida. A cegueira está destruindo a minha vida. Eu estou destruindo meu casamento. Eu estou destruindo minha família. Eu estou destruindo a minha saúde. Eu estou destruindo meu relacionamento com as pessoas. Eu já destruí meu relacionamento com o Senhor, porque eu não me submeto. Muitos têm vivido aqui como aquelas autoridades que foram cheias do Espírito do Senhor apenas uma vez, nunca mais profetizaram. Muitos têm vivido apenas por momentos. Porque lá atrás eu tive isso, eu vivi aquilo. Nunca mais testemunhou, nunca mais contou vitórias. Se perdeu. E o Senhor endireita os nossos caminhos. Se encontre então. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Volta para o caminho. O caminho é o Senhor, o caminho é a submissão, o caminho é a humildade. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu não quero mais ser esse cego. Eu não quero ser mais essa pessoa cheia de mim mesmo. Cheia de mim mesmo, se eu não quero. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Fala com o Senhor agora. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai, na minha casa, na minha família. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor endireita os meus caminhos. Eu preciso pagar o preço certo. Eu preciso vencer, meu Pai, a minha carne. Eu preciso vencer aquela emoção, aquele sentimento que tem arruinado a minha vida. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que me submeter à coisa certa. Quais são as situações que têm travado a sua vida, que você percebe? Confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor, peça ajuda a Ele. Não tenha mais compromisso com o erro. Não tenha mais compromisso com o pecado. Não tenha mais compromisso com a arrogância, com o orgulho. Não tenha mais compromisso com nada que você está vendo. Esse caminho não está dando certo. Ou eu me submeto, ou não vai dar certo. Peça ajuda ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. Abra as nossas mentes, meu Pai, que essa palavra tenha trazido luz, meu Pai. Tenha trazido luz para as nossas vidas. Que nós temos aqui pessoas que o compromisso com ela é com a verdade, Senhor. Não é em ganhar uma briga, não é em estar certo, simplesmente pela arrogância, simplesmente por bobagens, meu Pai, carregando bobagens, coisas que estão arruinando a vida dela. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor. Traga a luz. Traga a luz, meu Pai, aquilo que estava oculto a cada um de nós. Que nós temos esse espírito estável, esse coração quebrantado. Que nós não sejamos instáveis, meu Pai, como as sombras.
mas que nós sejamos como o Senhor, firmes, consistentes, convictos da coisa certa, meu Pai, dispostos a mudar o que for necessário, porque o nosso prazer é Te adorar, meu Pai, nosso prazer é em fazer a Sua vontade. Então que o Senhor derrame da Sua graça, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude, porque há situações, Senhor, que são fortalezas, mas o Senhor nos dá graça, Senhor. O Senhor diz que dá graça aos humildes. Então nos dá graça para perdoar, nos dá graça para quebrar as barreiras, meu Pai, nos dá graça para ter domínio próprio, nos dá graça, Senhor, para romper em tudo aquilo que é necessário, para que nós não venhamos a viver uma vida pequena, uma vida miserável. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do Seu povo, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor encontre aqui corações contritos, meu Pai, corações quebrantados, que o sacrifício que realmente o Senhor encontre seja desse coração, meu Pai, esse coração rasgado, que quer Te agradar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você estenda as mãos para a direção daquele lugar que você precisa de vitórias. Se é o seu coração, coloca a mão no seu coração. Se é a sua casa, aponta para o lado da sua casa. Aponte e declare bênçãos. Às vezes tem uma pessoa que você estava com essa dificuldade de perdoar. Abençoa a vida dela. Senhor, abençoa a minha casa. Eu abençoo aquela pessoa, meu Pai, eu abençoo aquele familiar, eu abençoo aquela pessoa que tentou me prejudicar, meu Deus, que eu estou aqui. Ele é ímpio, Senhor, mas eu creio, eu confio, eu conheço a Sua palavra. Então de quem é mais exigido vai ser de mim. Então abençoa. A palavra fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Então perdoa, libera o perdão, abençoa aquela pessoa, aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que tentou te prejudicar, que foi perversa, que foi injusta com você. Faça como Moisés, abençoe, ajuda, Senhor, ajuda, abre os olhos daquela pessoa. Senhor, abençoa aquela pessoa, que o Senhor dê discernimento àquela pessoa. É assim que nós trabalhamos a nossa humildade, é assim que nós crescemos, é assim que Deus pode nos honrar, porque a gente tira a nossa mão e deixa Deus trabalhar. Tudo que cada um planta, a pessoa vai colher. Então não espere vingança. Deus faz a justiça, o que a pessoa planta, ela vai colher. Então vamos tirar as mãos para que Deus possa trabalhar. É uma lei eterna, enquanto a terra existir, vai haver semeadura e colheita. Então eu planto a coisa certa, olha para você, planta você a coisa certa. Se outro escolheu ter as piores decisões na vida, ele vai escolher, ele vai ter os resultados disso. Então se liberta, seja uma pessoa livre, uma pessoa leve, uma pessoa liberta de todas essas amarras do diabo, que a gente tende a tentar resolver as coisas ao nosso próprio modo. Não, deixa nas mãos do Senhor. Eu mudo, eu faço a minha parte, eu me submeto, eu obedeço, eu perdoo, eu faço o que eu tenho aprendido, e a minha vida é endireitada, os meus caminhos são endireitados, as portas são abertas, a credibilidade volta, o respeito volta, o amor volta, a união volta. Por quê? Porque as amarras foram tiradas, porque o orgulho foi tirado, porque agora tem pessoas que querem crescer no Senhor, que querem avançar no Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha despertar cada pessoa que aqui está, que o Senhor venha alcançar cada vida por quem, meu Deus, essa pessoa está orando. Que o Senhor venha alcançar cada lugar, meu Pai, por onde ela está declarando, abençoando, concordando, meu Pai. Nós abençoamos, nós declaramos, meu Pai, um povo abençoado, um povo forte. Eu peço que você coloque agora as mãos na sua cabeça e que você abençoe a sua vida. Que você declare domínio próprio, que você declare equilíbrio, que você declare as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que você vê como uma necessidade na sua vida, que você declare agora: Senhor, abra a minha mente, eu preciso de humildade, eu preciso de avanços, eu preciso crer nessa palavra, meu Pai, eu preciso crer, meu Pai, na sua palavra, eu quero te agradar, eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero te agradar, meu Pai, eu preciso desses rompimentos,
Eu declaro agora, meu Pai, as bênçãos, as vitórias, a mente, meu Deus amado, a mente, uma mente aberta, não uma mente dura, rígida, cega, meu Pai. Abra os meus olhos para que eu veja dia após dia, que eu veja cada vez mais, que eu seja cheio de poder, cheio de fé, cheio de unção, de autoridade, que eu tenha poder, meu Deus, que eu possa chegar na sua presença e apresentar as minhas razões, porque eu estou buscando essa justiça do Senhor, meu Pai, não a justiça própria. Eu tenho me submetido ao Senhor, eu tenho feito o que eu tenho aprendido, meu Pai, que é o necessário. Me ajuda, Senhor, derrama sobre cada um de nós, meu Pai, a unção, a graça, a sabedoria, o poder, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor, abençoa as famílias, abençoa os casais, os filhos, que o Senhor possa alcançá-los de forma extraordinária, Senhor, e que possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, deste trabalho, muito mais abençoados, leves, meu Pai, com o nosso espírito quebrantado, com o desejo, Senhor, de agradar o Senhor, não mais agradar as nossas emoções carnais, meu Pai, mas que o Teu Espírito seja agradado, que a Sua palavra, meu Pai, venha fazer parte da nossa vida, que a Sua palavra venha fazer parte do nosso dia a dia, que a obediência, meu Pai, que a submissão, que a humildade faça parte da minha vida, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, é o que nós concordamos, um povo forte, um povo abençoado, famílias unidas, famílias estruturadas, meu Pai, filhos abençoados, casais unidos, meu Pai, famílias, uma sociedade saudável, Senhor, o povo do nosso ministério, um povo forte, meu Pai, um povo valente, um povo determinado a Te agradar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada mensagem, obrigado por cada decisão, obrigado por cada oração, meu Pai, que eu sei que chegou até os Teus ouvidos, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.